Eu saudo os amados irmãos nessa tarde com a boa tarde de salvação e saudo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que esteja com todos os irmãos. Desde já também já mando a paz do Senhor para o irmão Daniel, que eu considero missionário de Deus, um homem de Deus. Que Deus continue abençoando o irmão e sua família. Nossa irmã Hélida também, que Deus abençoe. Nosso irmão Eri Osvaldo também, que Deus abençoe. Meu irmão Eri Osvaldo, que é um irmão que sempre está lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, e enviando as mensagens para os amados e queridos irmãos, e as igrejas de Cristo aqui na terra. E que Deus abençoe também nossa irmã Marilene, e todos os irmãos e irmãs, e os colaboradores também, que nos dá a preferência também de sempre estar colaborando, comprando um produto, da Avon, os perfumes, que Deus continue abençoando os cremes também, que muitos estão colaborando e comprando, nos ajudando, porque eu quero dizer para os irmãos também, que um perfume, um produto que os irmãos compram na mão da gente, está colaborando também para a obra de Deus, para a obra missionária, a obra evangélica. Até porque nós não cobramos nada para pessoas nenhumas, Nós não cobramos nada para evangelizar, para orar pelas pessoas, Como eu mesmo, irmão, pela minha instantânea disponibilidade, eu estou fazendo uma campanha de oração, começo 10, 11, 12, às vezes vou até 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, orando por todos, que eu quero ver todos recebendo bênção, e para a meditação nossa, dentro da palavra de Deus, eu quero ler aqui na palavra de Deus, irmãos, em Ezequiel 33, que diz assim, Ezequiel 33, diz assim, amados irmãos e amada igreja de Cristo, diz assim, Ezequiel 33, o ofício do verdadeiro profeta, porque é como eu sempre digo, que Deus chamou a igreja dele para ser profeta de Deus, para profetizar a palavra de Deus, como ele disse para Abraão, anda na minha presença, e seja perfeito, que é para profetizar as boas novas da palavra de Deus, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna, a salvação eterna, E diz assim, amados irmãos e amada igreja de Deus, de Cristo aqui na terra, Ezequiel 33, e vê a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo, diz-lhe, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, avisar o povo, que aqui está falando, amada igreja, dos líderes, dos líderes que lidera a igreja de Deus, e todos nós que somos chamados, amados irmãos, para a obra de Deus, que temos o chamado para profetizar as palavras de Deus, Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça.
Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir, que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado ao povo, se a espada vier a levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel, né? Aqueles que Deus chama, né? Que Deus unge, que Deus separa, né? Para profetizar a palavra de Deus. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falarás para desviar o ímpio do seu caminho mal, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, ou seja, no seu pecado, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão, né? Então Deus vai requerer o sangue da mão daquele que ele manda avisar ao ímpio para se converter do seu mau caminho, né? E se aquele crente não avisar, né, Deus vai requerer o sangue da mão dele, né? Então quem tem o chamado da palavra de Deus, né, tem o direito e a obrigação de avisar, de anunciar a palavra de Deus. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrar-te a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio não cairá por ela, no dia em que se converter da sua iniquidade, ou seja, da sua impiedade. Nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá, porque se arrependeu, porque se converteu, porque andou na obediência da palavra de Deus. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra eles. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo, dizendo, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto.
desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor? Julgai vós, eis, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Então aí está, amados irmãos e amadas igrejas, né? Deus vai julgar o homem, né? De acordo com o seu caminho e de acordo com suas obras que pratica, né? Aqui na terra, né? Então o que prevalece é a obediência na presença de Deus, né? Na palavra de Deus, né? Porque é como eu sempre falo, que a palavra de Deus não é brincadeira, né? Não é brincadeira. E o que tem de pessoas, né? O que tem de gente que está brincando com as coisas de Deus, brincando com a palavra de Deus, né? Querendo distorcer a palavra de Deus, querendo distorcer aquilo que Deus deixou escrito, né? Aquilo que Deus usou os seus santos profetas para profetizar, né? E a palavra de Deus está se cumprindo e vai se cumprir. É por isso que a palavra de Deus diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, né? E aqui também Ezequiel capítulo 36, versículo 26, ainda diz assim, né? E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis, né? Então aí está o que diz a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Que Deus continue, amados irmãos, nos abençoando, Deus continue nos ajudando, Deus continue derramando, né, o seu sangue em nosso coração, né? Que Deus continue abrindo nossos olhos e o nosso coração, que nós possamos cada dia mais entender e compreender que a verdade é a palavra de Deus, né? E nós temos que obedecer à palavra de Deus, que é a verdade, né? Que é o prumo para a vida do homem e a bússola para a vida do homem, né? Para guiar o homem até aquele grande dia. Que Deus abençoe, uma boa tarde para todos, e que o Espírito Santo de Deus continue nos consolando, né? Que o Espírito Santo, as consolações inefáveis do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos nós dizemos amém. Que Deus nos abençoe. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Uma boa tarde, um bom feriado, né? Um bom feriado, cheio de paz, de alegria, de felicidade e prosperidade na vida de nós todos, que é isso que Deus quer de nós, né? Resistir às tentações, resistir às perseguições, e ela fugirá de nós em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos.